pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um Segurança com Leveza, esse podcast que quer levar para você informação de qualidade e informação para todos os lugares. Hoje a gente tem uma edição especial, porque eu conheci, já vou apresentar nosso convidado, né? Eu conheci o Dr. Ricardo numa palestra de 5 vagas, de um grupo que eu participo, um grupo muito bom, aliás, de profissionais de segurança, saúde, ergonomia, enfim. E aí ele estava falando sobre o FAP. E aí eu cheguei à conclusão, pensei na toda a minha história, que a gente sabe muito pouco sobre FAP. Aí eu falei, vamos lá, doutor, vamos lá conversar com a gente para a gente esclarecer um pouquinho disso daí, porque o assunto é complexo. Ele vai tentar ser o mais leve possível, esse é o grande desafio dele, ser leve, né, nessa nossa conversa. E então a gente tem essa edição especial. Por que edição especial? Porque tem prazos, inclusive, para que as empresas podem se movimentar em relação a isso, e o prazo é agora outubro. Então, hoje é dia 16 de outubro de 2025, e com essas informações, até dia 30 de outubro, ainda tem chance de algumas empresas fazerem alguma análise e terem essa movimentação. Então, antes de eu apresentar o Ricardo, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Campanati, eu sou engenheira de segurança e eu gosto muito de conversar com médicos do trabalho que têm uma pegada não só daquela do ambulatório e que ajudam muita gente da segurança a entender todo o processo, né? Porque a segurança não é só colocar EPI, a medicina não é só fazer exame clínico. Então, quando eu encontrei alguns médicos na minha carreira, que tem essa questão de gestão e que ajuda e que entende que o trabalho combinado é o melhor trabalho, eu fico muito feliz. E nas poucas conversas que a gente teve até agora, para preparar essa pauta para vocês, eu já vi que o Ricardo é essa pessoa que é muito legal de trabalhar junto e ajuda muito no processo de gestão, né? Ricardo, eu vou pedir para você se apresentar, mas antes de você se apresentar, eu quero te falar uma coisa em relação a esse negócio da sua apresentação. Eu vi a sua apresentação, você fala, eu sou médico do trabalho, também sou psiquiatra, tal, que vai fazer a sua apresentação. E nessa época, só fazendo um parênteses aqui, né? Nessa época de NR1, a gente surgiu um monte de gente que é do trabalho, né? Assim como na neurociência, conversando com a Lia falou, agora a gente tem até neurocaneta, neuromesa, né? Surgiu um monte de profissional do trabalho, né? Psicólogo do trabalho, sei o que do trabalho, sei o que do trabalho. E assim, não existe essa atribuição legal, né? A atribuição legal é médico do trabalho, direito de segurança do trabalho, técnico, enfermagem, enfim. E isso já me chamou bastante atenção, porque a gente tem bastante gente se intitulando alguma coisa do trabalho. Então, muito obrigada por defender essa barreira, essa bandeira mesmo de que a gente tem que colocar, dar definições para as coisas, né? E acho que nesse assunto do papo isso é muito importante. Você pode se apresentar, por favor? Perfeito. Bom dia a todos. Viviane, primeiro agradecer, né, a oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite. Vi uma série dos outros episódios e são conteúdos e convidados extremamente relevantes, né, que já compareceram aqui no teu podcast. Então, começando, me apresentando, muito prazer a todos. Eu sou o Dr. Ricardo Pasquale, eu sou médico, eu sou especialista em medicina do trabalho. Eu fiz a minha pós-graduação na USP, na Universidade de São Paulo. Eu tenho o título de especialista pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Recentemente, no primeiro semestre desse ano, eu também concluí a minha pós-graduação em psiquiatria. O meu objetivo com a psiquiatria não é clinicar nessa área, eu não pretendo ter um consultório de psiquiatria em nenhum momento. O meu objetivo ao fazer a pós de psiquiatria é realmente complementar o meu conhecimento na psiquiatria relacionada ao trabalho, né, nos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Além disso, atualmente eu estou cursando um MBA de inteligência artificial, que eu acho que não tem para onde a gente correr, né? Hoje para mim é nítido já a eficiência, né? Os novos tempos, a gente precisa ir se atualizando e a gente vai precisar implementar cada vez mais a tecnologia dentro da gestão ocupacional.
Estou formado há pouco mais de 12 anos aí, e atuo nesse segmento em todo esse tempo. Hoje eu sou um membro ativo do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho no Cinco Vaga, que é um sindicato patronal do varejo de alimentos. É a área, né, é o segmento onde eu tenho um conhecimento mais aprofundado, que é onde eu vivo o meu dia a dia. Eu também sou membro desse mesmo comitê na Abras, na Associação Brasileira de Supermercados. Vocês estão vendo aqui na minha camisa, eu sou sócio proprietário da Itamed Medicina Ocupacional, que é uma assessoria de saúde e segurança, que eu fico localizado aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital. E eu sou coautor também de alguns livros na área, né, todos voltados aí para a área de segurança do trabalho. E alguns eu trato muito de uma questão de humanização, que eu acho que é um ponto extremamente relevante, né? Apesar de hoje em dia a gente estar na era da tecnologia, a gente está falando de pessoas. Então, não tem como. A tecnologia, ela não consegue analisar individualmente, ela não consegue entender sentimento, ela não consegue ter um diálogo ali mais aprofundado. Então, a questão da humanização é uma coisa que eu prezo muito aqui, tanto comigo quanto com as pessoas da minha equipe, aí, enfermeiras, fisioterapeutas, enfim. E a área tributária, né, que é o que envolve o FAP, é uma área que me fascina, não só o FAP, todas as questões relacionadas à aposentadoria especial também. Um dos capítulos ao qual eu sou coautor é sobre agentes químicos relacionados à aposentadoria especial. Então, também é um tema completamente jurídico, contábil ali, né, onde às vezes até se espantam sobre um médico, um engenheiro, um profissional da saúde e segurança está falando de tributo. Uhum. Mas o que eu quero tentar passar um pouquinho para vocês aqui é que vocês precisam enxergar esse cenário de lucratividade. Quando a gente fala em tributo, a gente está falando muito na questão da lucratividade das empresas. E hoje, eu falo, a gente vive num mundo capitalista onde a gente sabe que o grande objetivo das empresas é a lucratividade. Então, a gente consegue, com esses sistemas tributários, convencer as empresas de que uma gestão para valer de saúde e segurança, ela consegue gerar um aumento de lucratividade futuro lá. Quando eu falo que a gente não consegue medir o custo do não acidente, né? Eu não consigo explicar para as pessoas o custo do não, o valor do não acidente ou o custo do não acidente. Né? E quando a gente começa, como eu te falei, eu tenho uma apresentação que eu não falo de pessoas, eu falo de FAP, eu tive que aprender um pouquinho, bem pouquinho, e por isso que eu sei que a informação ela é complexa e nem todo mundo sabe. E você tocou num ponto aí, que é a questão da aposentadoria especial. Eu trabalhei em indústria química e tem essa coisa tem uma confusão na cabeça do coletivo, né? Que, porque eu recebo periculosidade, eu já tenho direito à aposentadoria especial, não tem. E aí o governo também não nos ajuda, porque as listas de químicos, elas da NR é uma, da norma é outra, da não sei o que, tem um monte de lista de químico. Aí os empregados às vezes chegam assim, o advogado falou que se você colocar essa substância no meu PPP, eu consigo fazer nada. Não. Quem vai fazer o seu PPP, seu advogado, sou eu, né? Então, eu acho que isso aí é papo para muita brama, como dizia uma chefe que eu tinha, mas eu acho que é papo para outra conversa daí, porque também é uma caixa de Pandora, né? O que serve para aposentadoria especial ou não. Mas hoje a gente está aqui para falar de FAP. Ricardo, o que é FAP? Explica para a gente. Vamos lá. Por definição, o FAP é o fator acidentário de prevenção. Tentar resumir da forma mais simples, o FAP ele nada mais é do que um fator multiplicador sobre uma alíquota, sobre um tributo. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, todas as empresas excetuam-se, né, todas as empresas com enquadramento no Simples Nacional, em entidades sem fins lucrativos. Tá? O restante de todas as outras empresas que se enquadram aí em lucro real, lucro presumido, elas estão sujeitas a uma alíquota, que é uma alíquota de contribuição previdenciária. Então, basicamente, um seguro, né? Ali, quando um colaborador ele se acidenta ou ele adoece, ele tem direito a receber um benefício do INSS por conta desse afastamento. E esse benefício ele é custeado mediante uma contribuição.
E essa contribuição é esse tributo, esse imposto que as empresas são obrigadas a pagar. Tá? Esse imposto ele está definido ali, existe toda uma base legal, né, uma base jurídica que começa lá na Constituição da República Federativa do Brasil, que acho que não vem ao caso aqui a gente entrar nesse detalhamento, mas é muito importante vocês saberem que existem alíquotas padrão, que nós chamamos, que elas podem ser de 1, 2 ou 3% sobre a sua folha de pagamento. É um tributo que incide mensalmente sobre a folha de pagamento, incluindo o 13º salário. Tá? E, como eu disse, ele pode ser de 1, 2 ou 3%. E esse 1, 2 ou 3%, ele é determinado de acordo com o KNAI preponderante da tua empresa, ou seja, com a classificação econômica ali, o KNAI que você está enquadrado, a tua atividade principal. Se vocês tiverem essa curiosidade, vocês podem acessar lá o Decreto 3.048 de 1999, que, como a gente acabou de citar um pouquinho da aposentadoria especial, né, esse decreto ele é extremamente famoso por conta da aposentadoria especial. Né, ele também é conhecido como Regulamento da Previdência Social, então é lá que a gente encontra toda essa questão da linha de raciocínio técnico ali para caracterizar um agente nocivo, toda a lista dos agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos, enfim. Mas nesse mesmo decreto existe ali um anexo, que é o anexo 5, aonde se vocês acessarem lá, então basta jogar aí no buscador de vocês, o decreto 3.048, entra lá, tem o anexo 5, existe toda uma relação de todos os quinais existentes e as suas respectivas alíquotas, tá? E como eu disse, essas alíquotas elas podem ser de 1, 2 ou 3%, e essas alíquotas elas foram determinadas de acordo com um perfil epidemiológico de cada CNAE. Então, a Previdência ela fez ali todo um estudo retroativo e ela viu quais são os CNAEs que mais acidentam, que mais adoecem, ou seja, que mais oneram a Previdência Social. E aí, mediante esse estudo epidemiológico, CNAEs, né, segmentos que acidentam, que adoecem mais, eles pagam uma alíquota maior, uma alíquota de 3%. CNAEs com baixo índice de acidentalidade, de adoecimento, tendem a ter uma alíquota menor, uma alíquota de 1%, e aqueles que estão ali no nível intermediário acabam tendo essa alíquota de 2%. Tá. E aonde que entra a questão do FAP, né? Como eu disse, ele é um fator multiplicador. Então, o FAP ele vai multiplicar essas alíquotas padrão de 1, 2 ou 3%, podendo reduzir essas alíquotas em até 50%, ou seja, multiplicar essa alíquota por meio, ou ele pode majorar essa alíquota em até 100%, ou seja, ele pode multiplicar por 2, tá? Então, quando a gente fala em FAP, a gente está falando nesse fator multiplicador, que ele sempre vai variar de meio, de 0,5 até 2, ou seja, ele pode reduzir ou majorar essa alíquota padrão. Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira, quando você fala que não vale para empresas sem fins lucrativos, cooperativa, ela entra nessa classificação? As cooperativas aí eu não vou te falar ao certo, tá? Não sei te falar exatamente se são entidades realmente sem fins lucrativos. Tá. Eu acredito que sim, mas não vou te afirmar isso, porque realmente eu não atendo nenhuma cooperativa aqui, então eu não tenho esse conhecimento para te afirmar isso. Nos catadores, enfim, né? Não vou afirmar, não sei exatamente como que é o enquadramento tributário dessas cooperativas, tá? E a minha outra pergunta é, essa lei, ela não nasceu assim, ela é assim recentemente, tipo, uns 15 anos para cá, que tem com as alíquotas, mais ou menos? Isso, é uma coisa relativamente recente, né? Porque a gente está vendo que tem um escalonamento gigantesco aí do número de afastamentos, né, junto ao INSS, e aquilo, quanto mais onera lá a Previdência, alguém precisa custear isso, não tem como, né? E assim, dando a minha opinião, essa jogada, né, o FAP, ele foi muito benéfico, né? Porque ele, na verdade, as empresas têm que encarar ele como um incentivo. Olha, se você proteger o teu trabalhador, se ele vier trabalhar mais seguro, se ele não se acidentar, se ele não adoecer, eu te dou um bônus tributário. Você vai pagar menos.
Agora, se você é uma empresa que não tem boas práticas de saúde e segurança, eu posso majorar aí em até 100% essa alíquota. Então, o FAP nada mais é do que um fator incentivador de boas práticas de saúde e segurança. Tá, legal. E aí, eu vi você falando que às vezes a empresa pode estar enquadrada no KNAI errado, que ela teve mudanças e tal. Como que. Quem que enquadra? Normalmente quem enquadra é o pessoal de fiscal, contabilidade. Isso. Exatamente. Essa é uma coisa também que eu costumo dizer que é o ponto inicial. Né? Quando a gente está assumindo um novo projeto, a primeira coisa que a gente faz é entender. Olha, o KNAI que você está enquadrado é realmente o que a sua empresa executa, né? É a melhor opção. Hoje a gente tem uma série de KNAIs muito similares, né? Ali. Então, é possível a gente fazer essa análise e dizer, olha, qual que é o KNAI mais benéfico para mim aqui, né? Então, eu consigo pegar um mesmo perfil, um mesmo setor, um mesmo padrão de empresa, onde é possível eu fazer o enquadramento dele em KNAIs diferentes. E a gente vai ter que entender o que é mais benéfico para essa empresa, tá? O exemplo que eu costumo dar, como é o meu foco aqui na questão do varejo de alimentos, a gente tem uma série de empresas, inclusive até algumas empresas gigantes hoje em dia, de grande porte, milhares de funcionários, que elas nasceram lá atrás, ali, como aquela quitanda, né, a famosa quitanda ali de décadas atrás, onde basicamente se vendia o que a gente chama hoje de FLV, né, que são as frutas, legumes e verduras. Então, essas empresas nasceram lá há décadas atrás como um comércio específico desse segmento, né, da parte de FLV. O exemplo padrão que eu costumo dar, que teve um impacto gigantesco em uma das empresas às quais eu presto assessoria, essa empresa nasceu lá há cerca de 50 anos atrás, e o KNAI que ela estava enquadrada era o comércio varejista de hortifruti grangeiros, né, que é o foco no FLV. E esse KNAI, por conta do estudo epidemiológico da Previdência, ele partia de uma alíquota padrão de 3%, que era a alíquota mais alta que o INSS determina. E quando a gente foi ver, essa empresa cresceu. Ela se tornou uma gigante, com dezenas e dezenas de unidades, e aquela loja, que era uma quitanda ali, que vendia exclusivamente FLV, hoje ela tem dezenas de setores. Então, ela tem adega, ela tem mercearia, ela tem peixaria, padaria, frios, açougue, né? E o próprio FLV. Então, ela não é mais um comércio de hortifruti grangeiros, né? Então, a gente passou a analisar, né, os possíveis reenquadramentos, e a gente passou a colocar ela num KNAI mais correto, que a gente entende, que era um comércio varejista com predominância de produtos alimentícios, que realmente é o que existe. Então, ela vende outros produtos que não são alimentos, como a parte de mercearia, né? Mas a predominância são produtos alimentícios. E, basicamente, esse reenquadramento, a gente saiu de uma alíquota padrão de 3% para uma alíquota de 2%. Às vezes parece pouco, mas só 1%. Mas aí já deixa um simulado aí para quem está assistindo. Pensa lá na massa salarial das empresas às quais vocês atuam, e a gente está falando aí em algumas empresas na casa dos milhões de reais por mês de folha de pagamento. Então, quando a gente fala em 1% ao mês, incluindo o 13º salário, a gente está falando muitas vezes de montantes extremamente significativos. É o ponto de partida da gestão, da efetiva gestão do FAP, é entender esse reenquadramento. E aí, Viviane, só para completar essa resposta, eu também costumo alertar que essa análise, igual eu estou dizendo aqui que a gente fez, de sair de um hortifruti para um comércio varejista com predominância de alimentos, eu estou dando essa sugestão exclusivamente sobre a ótica da segurança do trabalho. Eu, Ricardo, como médico do trabalho, né, e acredito aí que a grande maioria dos profissionais do nosso segmento de saúde e segurança, eu não tenho a menor capacidade técnica para avaliar se esse reenquadramento vai gerar impactos negativos sobre outros tributos, né, sobre um imposto de renda, um PIS, COFINS, enfim.
Não tenho a menor condição de avaliar isso. Então, a gente sempre analisa sob a ótica de saúde e segurança. Olha, da nossa ótica é viável? É. Jurídico, contábil, fiscal, vocês conseguem dar uma analisada aí? Tá? Mas a gente já conseguiu esse reenquadramento que só essa alteração aí de 3 para 2% é um impacto gigantesco aí na lucratividade da empresa. Mas aí é cada um no seu quadrado, né? E o nosso quadrado a gente consegue ter uma avaliação, né? Perfeito. Eu vou fazer um alerta aqui, porque numa das empresas que eu dou consultoria, eu pedi para fazer uma revisão no PGR, e aí o PGR veio com o grau de risco errado na revisão. Eu falei, da onde veio? Mudou o KNAI? Aí fui lá, eu catar KNAI e tal. Então, o pessoal que vem de serviço tem que entender que isso é muito importante. O KNAI, respeitar o KNAI é importante, respeitar o grau de risco é importante, porque tem muita coisa da legislação que vem associada a essa classificação. Né? Então, a gente tem que saber da classificação, a gente não tem que saber só de entender de IPI, a gente tem que saber classificar, tem que saber por que classifica, tem que saber por que existe isso daí, tem que saber de onde vem. Né? E não adianta falar assim, você concorda? Quem perguntou se eu concordo, está na lei. Na lei a gente vai lá e cumpre, a gente pode até participar de algum comitê de mudança, mas enquanto a lei é lei, a gente vai lá e cumpre. Então, fica aí um alerta para o pessoal que faz PGR, independente se está dentro da empresa, se presta serviço, que isso é super importante. Porque quando você fala assim, o KNAI mais benéfico, que eu até anotei aqui, se a gente for olhar com olhos de, nossa, mas está querendo dar um jeitinho. Não, não é dar um jeitinho, eu estou colocando numa régua justa, eu estou comparando melancia com melancia, eu não estou mais comparando melancia com girafa, né? Perfeito. Então, a régua é justa. Então, por isso que é super importante a gente colocar enquadrar as coisas de acordo com a lei da maneira correta, né? Perfeito. Só pegar um gancho, Viviane, nesse teu comentário, que também é importante. Eu costumo dizer e deixar isso bem claro, o FAP, ele é ranking. Então, o FAP, ele é ranking dentro do KNAI preponderante. Então, você, supermercado, você vai competir com outro supermercado. Você, construção civil, você vai competir com outra construção civil. Você, uma indústria automotiva, vai competir com a indústria automotiva. Tá? Então, por isso que é muito importante você estar enquadrado exatamente dentro do teu segmento, exatamente para ter essa justiça, né, dentro dessa competição. Eu costumo falar, entre aspas, o FAP nada mais é do que uma competição. Eu preciso ter uma gestão melhor do que ao meu concorrente. Se eu tiver uma gestão melhor do que a do meu concorrente, eu vou ser bonificado. Tá? Então, sempre o FAP é ranking dentro do KNAI preponderante. Eu acho que colocando isso do jeito que você colocou, sabe aqueles filminhos de trabalho em equipe, que está cada um puxando para um lado e de repente todo mundo percebe que tem que puxar para o mesmo lado? Né? Porque se todo mundo perceber que tem que puxar para o mesmo lado, todo mundo ganha. Esse é um fator que, né? Porque eu consigo baixar a alíquota do segmento, né? Se todo mundo tiver ações preventivas, eu consigo baixar a alíquota do segmento. Tá certo esse meu raciocínio? Tá. Gente, assim, vamos dizer, vou dar um exemplo mais prático também que eu costumo dar. Vamos dizer que o Ricardo e a Viviane, nós temos uma empresa do mesmo segmento e só existem as nossas duas empresas nesse segmento. Se o Ricardo teve um acidente com afastamento lá junto ao INSS e a Viviane teve 2, o FAP do Ricardo é meio e o da Viviane é 2. Tá? Então, sempre é essa competição. E até outro exemplo, também complementando essa resposta, não necessariamente uma redução do número de acidentes, de afastamentos previdenciários, vai me gerar uma redução no FAP. Porque se eu tive 10 nesse ano, eu reduzi para 5, mas o meu concorrente tinha 15 e reduziu para 2, ele está na minha frente. Tá? Então, assim, eu posso ter reduzido, mas se o meu concorrente
A minha outra empresa do mesmo KNAI que eu teve uma gestão mais efetiva, ela vai estar na minha frente. Tá? Então, realmente é aquilo. O segmento como um todo ter uma redução do FAP, não é isso que vai ocorrer. Se eu melhorar o meu, eu vou passando alguém para trás. Tá. Eu vou mudando a referência, né? E as referências vão se alterando. Interessante. Bem interessante. E uma coisa que você falou aí é dos 2 anos, né? Isso, perfeito. Tá? Assim, só voltando nessa questão de ser ranking, olha como isso afeta a competitividade de mercado das empresas. Se eu tenho uma carga tributária menor perante o meu concorrente, vamos dizer, falando do varejo de alimentos, eu consigo vender uma maçã por um custo final menor. Eu consigo manter a mesma margem de lucro, mas eu consigo reduzir o preço do meu produto final, consequentemente eu estou ganhando mercado perante o meu concorrente. Então, isso tudo é estratégia de gestão como um todo. A gente o FAP está muito longe de ser uma estratégia de gestão exclusiva da saúde e segurança. Ele tem que ser um dos pilares aí da estratégia das empresas. Tá? E, Viviane, agora falando um pouquinho dessa outra questão, né? Quando você fala dos 2 anos. É uma coisa que também eu gosto muito de frisar, não é nenhuma crítica ao que a gente encontra aí de profissionais do mercado, mas tem muita gente que fala que faz gestão do FAP, e essa gestão do FAP, ela é feita através da análise do extrato do FAP. Tá? Entrando um pouquinho mais nos detalhes, todo dia 30 de setembro, então aconteceu agora há cerca de 2 semanas, o governo divulga o FAP, divulga esse fator que ele vai influenciar na tua folha de pagamento do ano seguinte. Então, o que o governo divulgou agora no dia 30 de setembro de 2025 é o fator que vai influenciar na minha alíquota de 2026. E o que o governo divulgou agora em 2025 leva em consideração os acontecimentos de 2024 e de 2023, tá? Ou seja, no momento que o governo divulga, agora dia 30 de setembro, o que eu tinha de ação para ser feito já passou. Eu precisava ter agido lá em 2023 e 2024, para em 2025 eu ter um fator menor, né? Para que lá na folha de 26 eu tenha um benefício tributário. Então, eu costumo sempre falar que a gestão do FAP, ela é agora, ela é hoje. Não adianta eu esperar o governo divulgar, né, que aí é o leite derramado. Ah, mas, poxa, eu tive 4 benefícios aqui que impactaram no meu cálculo do FAP. O que dá para eu fazer? Tem algumas ações, tá? Nem sei se a gente vai ter tempo para entrar nesses detalhes hoje, mas existem algumas possibilidades de questionar esse cálculo, mas é muito raro, depois do FAP ser contabilizado, a gente conseguir alterar esse índice aí, esse fator que o governo calculou. Então, por isso que eu falo, se vocês querem um trabalho efetivo de gestão do FAP, a gente está quase na virada do ano aí, então começar a agir ali em 1º de janeiro de 26, atuar em 26, atuar em 27, para que esse fator seja divulgado lá em 28 e lá em 29 a gente tenha para valer esse benefício tributário. Então, realmente é um projeto de médio e longo prazo aí, para ter realmente esse efetivo resultado na gestão do FAP, tá? Que envolve, enfim, a gente vai caminhando aí a conversa, eu vou falando outros pontos. E aí, tem uma coisa que é muito importante todo mundo ter, guardar na caixinha, e guardar na caixinha agora aqui do lado, que é a seguinte: eu não mudei nada, eu não tive nenhum acidente, eu não tive nenhuma doença, eu não tive nada. Só que o meu FAP pode aumentar. Perfeito. Porque eu não tive nada, eu não fiz nada, mas um monte de gente fez. Então, o meu também pode aumentar mesmo eu não fazendo nada de diferente. Eu também costumo falar, é muito do que falam dos artistas, né? Às vezes você chegar no topo não é tão difícil. O duro é você se manter longos e longos anos no topo. Então, o meu FAP é meio, eu estou no melhor cenário. Tá bom, não preciso fazer nada, longe disso. Tá? Você precisa manter uma efetiva gestão. E assim, a gente tem exemplos também de empresas que não fazem nenhum tipo de gestão e tem um FAP meio. Tá? Isso pode ocorrer? Pode.
mas é muito mais raro. A probabilidade de você conseguir isso sem uma gestão efetiva, ela é muito, muito reduzida. Uhum. Quando você fala de varejo, eu penso nos grandes, né? Então eu penso tanto no, sei lá, no Carrefour, coisas que eu uso, Carrefour, numa Leroy e tal, e penso, e já trabalhei em empresa de bem de consumo, que tinha dentro das lojas, então vai ter lá dentro do Carrefour, tem um repositor da marca. Né? Eu, no caso, trabalhava na Unilever, a gente tinha uma equipe que fazia a reposição, trabalhava dentro do Carrefour. Quando a gente fala de KNAI predominante, pensando no varejo, e acho que vai valer o mesmo raciocínio para a indústria. Se eu sou uma indústria química, mas eu tenho uma pessoa que trabalha dentro do centro de distribuição, ou trabalha dentro da loja, do varejo. Eu sei que eu tenho KNAIs associados, mas a pessoa, por exemplo, o centro de distribuição, ele tem um outro KNAI e ele está no ranking de centros de distribuição, ou ele vai estar no ranking do varejo? Não sei se faz sentido a minha pergunta. Sim, sim. É sempre de acordo com o KNAI preponderante daquele estabelecimento. Tá? Como você disse, a grande parte do varejo, seja ele de alimentos ou de outras áreas, são empresas, as grandes, né, que nem as que você citou aí, são players com dezenas, centenas de unidades a nível Brasil. E sempre o FAP ele é calculado por estabelecimento. Tá? Então, existe sempre uma raiz de CNPJ, onde você tem todos os estabelecimentos vinculados, mas o FAP ele é por estabelecimento. Tá? Já aproveito, Virginia, para te falar uma jogadinha aí, uma malícia da gestão do FAP. Vou te dar um exemplo prático aqui. Um centro de distribuição de uma grande rede varejista, onde a gente tem muitas vezes ali mais de 1.000 colaboradores envolvidos. Uma das áreas que esses grandes players têm é manutenção, certo? Uhum. Para fazer ali manutenção do próprio CD ou das suas unidades ali das lojas. E, assim, normalmente nesse CD eu tenho desde uma área administrativa ali com profissionais de alto escalão, gerentes, diretores, com salários extremamente elevados, o que aumenta muito a minha massa salarial. E eu tenho um segmento, um setor ali de manutenção. É meio óbvio que a acidentalidade dessa gama de profissionais de manutenção é muito maior, porque eles estão expostos a atividades mais complexas, a riscos ocupacionais mais relevantes. Então, uma das sugestões que a gente dá, inclusive a gente fez essa aplicação em um dos grandes players aí que eu atuo, a gente desmembrou. A gente tirou esse pessoal de manutenção do nosso centro de distribuição, da nossa principal unidade, que é a que tem a massa salarial mais relevante, e a gente criou uma unidade específica da manutenção. Tá. Então, naquele universo de mais de 1.000 pessoas, eu tinha 30, 40 profissionais de manutenção, a gente tirou eles dali, trouxe eles para uma unidade específica. É óbvio que o meu objetivo é não ter os acidentes, ou se eu tiver, que eles tenham uma gravidade menor, mas hoje, se eu tiver um acidente dentro da manutenção, ele vai impactar a minha massa salarial de 30, 40 funcionários, e não de 1.000 funcionários. E a gente volta para a régua, né? Eu estou comparando manutenção com outras situações semelhantes, eu não estou comparando outras coisas. É bem legal, eu acho que essa coisa da régua, eu gosto bastante dessa ideia, eu não tinha pensado, nunca tinha olhado por esse lado, eu gosto bastante dessa ideia. É a hora que eu faço, o nosso governo tem programas muito bons, né? Mas a gente não, eu não sei se é muito ou se é pouco divulgado, mas a gente não, muitas vezes a gente não faz porque nem sabe, né? Porque é muita coisa. Me diga uma coisa, do armazém, já perguntei, quando a gente fala, você tem esse monte de sopa de letrinha, que é o FAT, você tem o SAT, você tem o RAT, você tem mais? Para mim, isso... Tem uma série de siglas aí. Nessa apresentação que eu fui fazer para essa empresa, que eu quis ir por esse lado da lei, por esse lado... Nossa, olha, foi difícil, nem a IA me ajudou muito. A IA, as pessoas perguntavam para a IA, nossa senhora, é um imbróglio isso daí, é um imbróglio.
Tem algumas que estão caindo em desuso aí, né, Viviane, nos últimos tempos, principalmente com o advento do e-social, né? Algumas, eu falo, há alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar, era o SAT, né? O SAT era o imposto propriamente dito, a alíquota final propriamente dito. Então, era a SAT, que era o seguro acidente de trabalho, era igual ao RAT, que é o riscos ambientais do trabalho, que nada mais é do que a alíquota ali de 1, 2 ou 3%, vezes o FAP. Então, SAT é igual a RAT vezes FAP. Tá. Hoje, eu já, como eu disse, com o advento do e-social, o e-social me traz isso como CP patronal, como contribuição previdenciária patronal, tá? Que nada mais é do que um sinônimo do que era o SAT há alguns anos atrás. A outra sigla que também era muito famosa, que eu vou ser sincero, que eu demorei um bom tempo para decorar, né, era o Gildrate, que tinha, né, o Gildrate era grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que esse grau que ele fala nada mais era do que o 1, 2 ou 3%. Então, hoje, se eu tiver que te dizer o que eu estou utilizando, que é o que eu entendo como oficial, o e-social trata como CP patronal, como contribuição previdenciária patronal, é igual a RAT, a alíquota RAT, que é o que está na nomenclatura do anexo 5, lá do decreto 3.048, vezes o FAP. Tá? Então, o meu imposto, a minha alíquota final é igual, que é a CP patronal, ela é igual ao RAT vezes o FAP. Tá? Era uma porcentagem, né? O valor vai ser em cima da folha de pagamento. Então os números não... Porque eu fiquei confusa na minha pesquisa, mesmo se essas siglas, elas ainda existiam, porque nem a informação... Na verdade, quando eu fui perguntar para as pessoas, muitas pessoas falaram das siglas, mas aí ela era confusa, eu não consegui descobrir se de fato existia ainda ou não existia. Então agora eu entendi. O que mudou com o e-social para todo esse cálculo? Porque o e-social, se a gente for buscar lá, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando ele surgiu, um pouco antes talvez, ele era uma ferramenta de segurança, né, de prevenção de acidente mesmo. Mas aí ele virou uma ferramenta de tributação. E aí, e ele muito rápido virou uma ferramenta de tributação, né? Bem rapidão, assim. O que mudou? Porque o governo não vê o quanto que eu gasto, o quanto que eu estou investindo em segurança, o quanto que eu gasto com ações de segurança. Isso eu não reporto em lugar nenhum. Ele vê os riscos que eu tenho e vê o resultado. Tem acidente, tem doença, não tem doença. O e-social continuou trazendo isso. Hoje eu nem apresento, embora eu tenha um PGR, mas eu não apresento isso para lugar nenhum, eu não coloco o PGR em lugar nenhum. O que mudou com o e-social nessa questão da prevenção mesmo? O que é possível a gente tirar do e-social, fazer um bom gerenciamento do meu e-social para ter um ganho na prevenção? Viviane, falando no tema da nossa conversa de hoje, eu vou ser sincero que eu não vejo absolutamente nenhuma mudança com relação ao FAP, tá? Vou dar a minha visão dos dois principais pontos que a nossa área foi afetada. ASO, tá? O ASO, existe lá a NR, né, a NR7, que trata de todas a periodicidade desse ASO, inclusive tem alguns exames lá obrigatórios, no quadro 1, quadro 2 da NR7. O que a gente vê na prática, tá? Falando do que eu vejo no meu dia a dia. Basicamente, as empresas malemar faziam o ASO admissional, quando faziam um demissional, né, era o padrão aí da grande maioria dos segmentos. Talvez as indústrias, elas evoluíram, né, numa cultura de saúde e segurança muito antes dos outros segmentos. E o e-social, com o advento, principalmente do S2220, né, que é o monitoramento de saúde do trabalhador, que nada mais é do que as informações contidas no ASO, mudou muito, porque o fiscal não precisa mais ir bater na tua porta lá para pedir esse ASO. Hoje a gente tem a obrigatoriedade de encaminhar esse ASO direto para o governo. Então hoje, graças a Deus, a gente tem os principais softwares aí de gestão. Eu brinco que aquilo, o trabalhador ele nem levantou da cadeira dentro do consultório
o XML já foi gerado, essa informação já está lá no governo. Hoje, aqui dentro da Itamed, a gente já é uma empresa que até com certificação de sustentabilidade, a gente tem uma baixíssima emissão de papel, um ou outro cliente específico que presta serviço para uma grande empresa, muitas vezes uma Vale, uma Petrobras, uma Gerdau, que essas grandes empresas acabam ainda exigindo o documento físico, né? Mas 99% dos atendimentos que a gente já faz são exclusivamente em meio digital, com assinatura por biometria, por certificado digital dos médicos. Então, eu acho que essa questão da execução dos ASOS, dos exames médicos periódicos, retorno ao trabalho, mudou muito, isso avançou demais, tá? Hoje o nosso índice de não realização, ele é extremamente baixo aqui, tá? E a outra parte, que aí eu vou te dar a minha visão, tá? Até você me fala se ou não, posso até ser um pouco polêmico nesse ponto. Na minha visão, o grande intuito da questão tributária do e-social é aposentadoria especial, tá? É a minha visão, porque se a gente for olhar a linha de raciocínio lógico ali dos eventos, lá atrás, nos eventos de folha, você já informou se você custeia ou não, se você paga o adicional ali de 6, 9 ou 12%. E lá, para fechar o ciclo, a última área que passou a ser obrigatória, saúde e segurança, 2240. A informação ali do, vamos ao ruído, né, que é disparado o principal agente nocivo aí. Então, peraí, você está me dizendo aqui que você está expondo o teu trabalhador a 88 dB aqui, mas você já me falou que você não custeia essa aposentadoria lá atrás? Eu não sei se eu estou errado, mas na minha visão, um belo dia, alguém vai acordar lá no governo, vai apertar o enter ali e vai chover multa quanto a isso. Né? Não sei se você concorda com essa visão. Cara, eu vou te dizer que, assim, primeiro, eu digo que se não for para criar o caos, eu não saio nem da cama, né? Eu acho que muita coisa que a gente tem no E-Social, e quando chegou a NR1, que eu falava assim, a NR1 é um tiro no pé das empresas. Entendam isso, porque você vai colocar todo esse monte de risco aqui, vai entregar para o governo e sem ter uma ação. Então, pensa bem. Ah, então não vou entregar. Não, você tem que entregar. Só que você tem que ter uma ação. Entenda isso. Porque o governo também não vai saber o que vai fazer com essa informação. É a mesma coisa do ruído. Um dia alguém vai acordar. E quem trabalha com químico? Perfeito. Quem trabalha com químico? Olha, eu participei de inúmeras reuniões dentro dos projetos de colocar, de alimentar o E-Social e de fazer. E a gente trabalhou dentro da Biquim com empresas que eram aqueles testes do governo, né? Escolher algumas empresas para colocar lá, tal. Como é que você resolve o problema do passado? Porque tinha muitas empresas, enfim, embora as pessoas saibam onde eu trabalhei, não é só a empresa onde eu trabalhei ou as empresas por onde eu passei. Muitas empresas tinham acordos coletivos que tinham concordado de colocar periculosidade para todo mundo, e aí, só que na hora de colocar no E-Social, eu pago periculosidade, eu não consigo associar um agente, porque o agente não está na tabela do governo. Nossa, quantas vezes a gente não conversou sobre isso? Aí essas tabelas de químicos, elas foram mudando. Chegou uma época da minha vida que a gente foi mudando, foi adequando. Eu tinha um PPP para assinar lá, eu trabalhava dentro de uma indústria química, uma das maiores do país, e o risco vinha sem risco, ausência de risco químico. E eu falava assim, não, gente, não pode. Assim, mas nenhum dos nossos produtos enquadra. Então, não tem. Não, vocês estão de brincadeira. Caça um aí, escreve aí. E aí, pô, caçar jurídico, não, um monte de gente. Aí, não, põe lá os outros químicos e tal. Pô, a gente monitora, a gente faz tudo direitinho. Eu me recuso a assinar um PPP que está escrito ausente de risco químico trabalhando no maior site químico do país. Filhinho, não, para, né? Então, eu acho que são essas coisas que a gente não sabe o que fazer, às vezes.
né? E a gente começa, e aí tem que procurar, tem que conversar, não pode inventar, tem que ter um embasamento jurídico, e aí como é que eu faço isso daí? Né? Exato. Então, eu acho que é complexo. Eu acho que é bem complexo. Extremamente complexo. Esse assunto é um assunto, assim, muito complexo, muito complexo. Porque a gente não tem, nem sempre a gente tem o que a gente precisa ter, e a gente tem que criar e tem que entender. Mas daí eu tenho que fazer uma análise crítica, que isso daqui não pode ser. Perfeito. E Tem que ter a análise crítica do negócio. Eu não é o que posso, a o gente governo vê. falou que não tem, eu assino, tá, tchau, vou embora. Perfeito. E assim, essa análise crítica que você está falando, né? A gente está vendo também muitas empresas, você envia lá os eventos do E-Social? Envio. Tá, mas o que você está falando para o governo? Qual que é o conteúdo desse XML que você está mandando? Colega, alguém está Né? lendo isso. Exatamente. Tá? Então é muito importante ter essa análise, né? E entender. Viviane, eu sou muito da política, que eu falo assim, a empresa é o nosso parceiro. Né? A empresa está nos contratando. Se nós estamos lá, é porque tem um motivo. Né? Então, eu falo, quando a gente identifica alguma coisa que está errada, vamos tentar resolver isso aqui dentro de casa, né? Ter um plano de ação visando mitigar esse risco ou até mesmo eliminar, lógico, eliminar sempre é o cenário ideal, mas é óbvio que, por exemplo, onde você trabalhou numa indústria química, não tem, na grande maioria das vezes, não tem como eu te falar, pô, vamos eliminar esse agente do processo. Não tem como, né? Mas tá, o que a gente pode fazer para minimizar a exposição, né? A gente pega algumas situações até relativamente mais simples, até estamos fugindo um pouco do FAP, né? Mas assim, a gente pega, é muito comum a gente pegar aqui em empresa até de menor porte, que o Joãozinho tá lá, ele vai abastecer o gerador lá, né? Olha, toma cuidado. Outra situação típica que a gente pega, as Pilhadeira. poçadeiras, algumas, pô, o cara vai lá e ele abastece com gasolina. Olha, tem benzeno, não pode, né? Então, vamos tratar isso. A gente já chama, eu costumo dizer aqui, a gestão do FAP é muito isso, tá? E acho que essa parte da aposentadoria especial também. É sempre uma análise conjunta com a empresa, né? A empresa nos contratou. Então, eu não vou chegar lá e apontar o dedo ali e dizer, olha, governo, tá tudo errado aqui dentro. Não, vamos tratar. Muitas vezes é isso. Igual eu costumo usar na questão do FAP, não é má fé, é desconhecimento. Sim, As empresas não sabem. sim. Né? Então, olha, você sabe que o benzeno é um agente reconhecidamente cancerígeno, que não existe limite de tolerância, né? Então, assim, tomar esse cuidado. Poxa, vamos eliminar, vamos trocar, ao invés de eu ter uma roçadeira a gasolina, vamos comprar, né, um outro tipo, ou muitas vezes vamos contratar uma empresa especializada nesse tipo de abastecimento, nesse tipo de atividade, para a gente não expor o nosso trabalhador. Ou se eu tenho, às vezes você pega, eu tenho 10 trabalhadores que estão fazendo abastecimento. Gente, vamos no mínimo restringir isso a um profissional, né? Então tem uma série de medidas para serem feitas aí na prática, né? E aí a gente cai no mapeamento, que é uma coisa que eu quero conversar com você, porque, mas antes eu vou te perguntar o seguinte: quando eu abro, se eu sou uma empresa que trabalha dentro de outra empresa, e o meu funcionário se acidenta dentro do meu cliente, quando eu vou abrir a CAT deste acidente, eu tenho que colocar o CNPJ do lugar. Então, eu tenho que colocar o CNPJ do meu cliente. Quando eu coloco o CNPJ do meu cliente na minha CAT, o meu cliente, ele é afetado no cálculo do FAT? Não, no FAP não, ele está sempre vinculado ao CNAE, onde ele está, ao estabelecimento, ao CNPJ, onde ele está registrado. Tá? Vou até te dar um exemplo também de uma das coisas que a gente vê na prática, aí sempre voltando um pouco para o segmento do varejo, né, que é onde eu tenho essa experiência maior. A gente tem duas funções que costumam ser centralizadas nesse segmento. Uma delas, fiscal de prevenção de perdas, então aquele segurança, né, de lojas do varejo, e promoção de vendas, promotores de vendas que ficam ali dentro da loja, servindo ali uma comidinha, uma fruta, né, para estimular as pessoas a consumirem. Normalmente esses dois cargos, eles tendem a ser registrados numa unidade matriz, digamos assim, numa unidade padrão, e eles ficam locados, espalhados pelas lojas.
Vamos dizer que eu tenho o Joãozinho, um fiscal de prevenção de perdas que está registrado na minha principal unidade, com mais de 1.000 trabalhadores, uma massa salarial extremamente elevada. Mas ele atua na prática numa unidade relativamente pequena, com 30, 40 funcionários. Ele se acidentou lá, mas ele vai O impactar no acidente é FAP. desse aqui. O Tá, acidente é do CNPJ ao qual ele está vinculado. tá, então tá. É porque eu me deparei com essa situação recentemente, e aí eu falei, putz, será que impacta, né? Quanto que impacta? Porque você faz a comunicação do cliente, tá lá, mas assim, será que impacta isso? Eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Então, Viviane, essa é uma outra jogada, né, digamos assim, e é gestão. Isso também é gestão. Então, Sim, igual eu dei o exemplo da manutenção, onde a gente desmembrou, fez um CNPJ específico da manutenção, você tem um profissional que está alocado em outra unidade, só que ele está vinculado a um CNPJ cuja massa salarial é extremamente relevante, isso analisando, olhando do ponto de vista do FAP, ele é uma questão complexa. E é uma coisa que você fala, porque é a coisa da gestão que nem sempre a gente consegue ter, né? Isso na indústria a gente tem também. Às vezes eu tenho essa planta da parada, eu consigo pegar esse funcionário para fazer uma operação semelhante em outra planta, mas aí ele vai lá e se acidenta. De quem que é o acidente? Né? E às vezes assim, ele não foi a operação é semelhante, mas não é a mesma. Como é que ele foi treinado? Não foi treinado? Mesmo que o acidente não seja grave. Né? Então, muitas vezes eu já passei por esse tipo de discussão, que a gente fala assim, como é que a gente faz? Mas eu não posso amarrar o cara aqui, né? Porque se essa planta para, eu tenho que mandar o cara embora e eu preciso do cara em outro lugar. Não posso amarrar o cara aqui. E é isso que você está falando, o cara tem que rodar, né? Onde que eu vou alocar? E aí eu olho da gestão, né? Por isso que eu falo, a gente tem que entender que a gente tem que fazer gestão. A gente não tem que ficar só olhando se a pessoa está martelando o dedo, né? A gente tem que entender o todo e tem que ver isso daí, né? E quando a gente fala de FAP, quando você fala do programa de 2 anos, né? Então, assim, hoje já foi, né? Hoje, dia 30 de setembro, já foi, já o que está lá, está lá, tá. Quando eu falo de gestão, o quanto que você coloca o mapeamento do trabalho, esse mapeamento de segurança da condição, o quanto que eu consigo impactar e o como eu consigo impactar. Porque eu estou vendo, principalmente, antes do mapeamento, eu queria te perguntar sobre a questão dos riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, eles impactam da mesma maneira que um acidente do trabalho, o risco não, né? Um evento relacionado a um risco psicossocial, ele impacta da mesma maneira que um evento de acidente do trabalho? O mesmo conceito? Tá, perfeito, vamos lá. Acho que para eu responder essa pergunta, eu vou só dar um passinho para trás, e não sei se todos têm o conhecimento. O FAP, existe uma metodologia de cálculo do FAP. E existem alguns fatores que influenciam. O que o governo, como que é calculado esse índice? Como que eu chego lá, no meu FAP é meio, ele é 1, ele é 1,5, ele é 2, o que está envolvido nesse cálculo? Tá? Benefícios previdenciários. Então, basicamente, quando um trabalhador ele se afasta por um período superior a 15 dias, ele tem que ir para o INSS. Tá? E quando ele vai para o INSS, ele passa lá numa perícia médica e o perito médico federal lá do INSS determina se ele tem direito ou não a receber um benefício. Tá? E existem uma série de tipos de benefícios. O mais comum que a gente pega, que é a grande maioria dos casos, se chama B31, é um benefício que a gente chama da espécie B31. O B31 é o auxílio-doença, ou seja, é quando o perito médico lá do INSS diz assim, sim, eu entendo que a Viviane ela tem uma incapacidade temporária, mas essa incapacidade não possui relação com o trabalho. Tá? Então, vamos dizer, a Viviane tem um quadro de fibromialgia, ou a Viviane se acidentou em casa lá, ela precisou ficar afastada, e o perito disse tem uma incapacidade, mas não é relacionada ao trabalho. Ele concede um benefício da espécie B31. O B31 é um benefício previdenciário, mas ele não tem impacto no FAP.
O FAP leva em consideração apenas benefícios relacionados ao trabalho, que são 4 benefícios: B91, B92, B93 e B94, tá? Eu vou entrar agora, para a gente não se prolongar, vou falar um pouquinho só do B91, que é disparado o que tem maior influência, tá? Tem maior influência por conta da maior prevalência. Ele é muito comum perante os outros, se eu for comparar. O B91, ele é uma espécie de benefício previdenciário concedido lá pelo perito médico do INSS, quando ele entende que esse afastamento ele é decorrente de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, tá? Então, isso é importante eu dizer, porque a gente não está falando só de acidentes, pegando esse gancho da NR1, da questão psicossocial. Doenças relacionadas ao trabalho também impactam no cálculo do FAP, tá? Então, vou te falar uma das mais comuns, a famosa lombalgia, ali, a dor lombar baixa, indústria, centros de distribuição do varejo, onde são atividades onde a gente tem aqueles operadores de carga e descarga, repositores, são trabalhadores cuja atividade laboral exige um esforço físico extremamente intenso, posturas inadequadas, longos períodos em pé. Então, assim, se ele adoece por conta de um quadro de lombalgia, existe a probabilidade de existir nexo entre esse adoecimento e o trabalho, tá? E aí, pegando o gancho na questão da NR1 dos transtornos mentais. Vou te falar minha experiência prática, Viviane. Até hoje, eu peguei um caso de CIDF, né? O CIDF são os CIDs relacionados aos transtornos mentais, cujo perito deu nexo, tá? Era um caso de uma trabalhadora que veio com um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. O perito médico deu nexo, entendendo que aquele afastamento, que aquele adoecimento possuía relação com o trabalho, tá? E também, sendo sincero, a gente contestou esse nexo previdenciário, porque a gente tinha uma série de argumentos para justificar de que a causa raiz daquele problema não era o trabalho. Era uma trabalhadora que a gente sabia de histórico que tinha problemas conjugais, problemas financeiros. Então, a raiz do problema não era exatamente a atividade. Mas existe a possibilidade, sim, ainda mais hoje, com a grande evidência aí dos fatores psicossociais, os riscos psicossociais, de que esse tipo de nexo ele comece a aumentar, tá? Ainda mais hoje com o advento da CID-11, né, que é uma nova classificação aí das doenças. A gente sempre utilizou ao longo dos últimos bons anos, aí a gente estava na CID-10, né, e ela atualizou para a CID-11, e um dos diagnósticos que foi inserido na CID-11 é a questão do burnout, né, que é um diagnóstico exclusivamente ocupacional, não existe burnout fora do trabalho. Então, a tendência é até que nos próximos tempos, aí nos próximos anos, a parte do CIDF, que está muito relacionada ao psicossocial, ela venha a ter um impacto maior no FAP. Porque a tendência é que esses afastamentos por CIDF, que normalmente são afastamentos mais prolongados, 60, 120, 180 dias, que passe a ter um nexo mais comum, tá? Mas, assim, da mesma forma como eu citei há alguns minutos atrás, eu entendo que, assim, é muito importante as empresas identificarem, seja qual for a metodologia, acho que não é o tema de hoje, né? Tem uma série de metodologias aí no mercado, a gente precisa identificar e tratar, né? Muitas vezes, o fator de risco, ele existe, mas a gente precisa controlar ele. Ele precisa estar num nível ali que ele não seja prejudicial ao trabalhador. A gente vai entrar talvez numa área mais da engenharia, né, que a Viviane tem um conhecimento muito maior do que eu. É muito diferente você ter a presença de um agente de você ter o risco. Né? O principal exemplo também é o ruído, né? Estamos conversando aqui, existe ruído, mas né, não fiz uma dosimetria, mas certamente esse ruído está abaixo do nível de ação, do limite de tolerância, né? Então, acho que é muito essa questão também do fator psicossocial. Hoje em dia, a gente está num mundo extremamente acelerado. Eu costumo dizer já há algum tempo que a gente está vivendo uma pandemia de transtornos mentais, né? Igual a gente teve muito
recentemente a questão do Covid, o que a gente via há 10 anos, que era pressão alta e diabetes, hoje é ansiedade e depressão. Então, existe o fator, mas vai muito de como que cada empresa está lidando com esse fator. Você tem ali um plano de ação, você tem medidas visando controlar, mitigar esses fatores psicossociais. Então, eu acho que é muito esse ponto do controle, de como que as empresas estão agindo, estão controlando, né? É isso que vai mudar aí o cenário ao longo dos próximos anos. E eu vejo muito a questão dessa atualização da NR1, quando a gente pega os dados ali do INSS, é uma curva completamente ascendente à questão dos afastamentos relacionados a transtornos mentais. Então, o que está acontecendo? Esses afastamentos oneram cada vez mais a Previdência, porque são mais e mais trabalhadores adoecidos, e aquilo, como eu disse, a grande maioria, diferente às vezes de um acidente, que até são afastamentos de um prazo menor, os afastamentos por transtornos mentais tendem a chegar ali a períodos extremamente longos, vários e vários meses, muitas vezes anos, né, para ter uma resolutividade mais efetiva dos casos. Então, esse impacto financeiro que esses afastamentos estão gerando lá para o INSS, na minha visão, é o que desencadeou muito essa revisão aí da NR e a inclusão. Não digo nem a inclusão, né? Porque isso já estava lá na NR17 há muito tempo, mas sim tornar isso muito mais evidente, talvez muito mais passível de fiscalização. E só esse conteúdo que estava, só entre aspas, né? Esse conteúdo que estava lá na NR17. E aí você falou do nexo, né? E eu vejo aquela coisa, muita gente colocando ação, mas eu tenho 1 milhão de ações, ok. Mas nenhuma delas tem nexo com o problema que você está lidando. Elas não. Cadê o problema? Cadê o nexo desse problema? Cadê o link, né? A cola que gruda tudo. A situação da pessoa, a situação da empresa, a avaliação que você fez, a ação que você teve. Tá? Então, é tudo disso, né? Então, eu não conheço meu funcionário, não sei o que tem, não fiz uma boa avaliação no consultório, eu tive uma ação que não tem nada a ver com o problema e tal. Então, eu tenho brigado muito, mas muito, sim, ferrenhamente, por conta do mapeamento e do nexo. Né? E para você ter o nexo mesmo, né? Porque eu acho que a gente não... A gente culturalmente acha que dá nada não, né? Fica tranquilo, dá problema com você aí que não está fazendo direito, mas comigo não dá. Né? Não, pode deixar que aqui está tudo certo. Né? Ou senão a gente resolve problemas de todo mundo, né? Mas eu resolvi o problema, eu dei essa ação aqui, eu estou fazendo. Você não está resolvendo o problema, né? A gente não trabalha no problema. E a gente não consegue, né, colocar, estou pensando aqui, em e-social, em reporte, um lugar que eu conseguiria ter um nexo, conseguiria identificar o nexo do problema seria via e-social, né? Quando eu faço um correto mapeamento. Assim, o que eu costumo Eu dizer... estou cobrando, tá? Não sei se... assim, Viviane, eu não penso muito no e-social, né? Voltando no que a gente já conversou, pensando até naquele período de anos que eu citei, de como que é contabilizado o FAP, reforço a questão do agora, né? Do hoje, tá? Como que eu costumo atuar aqui? Também não... como a gente estava conversando antes desse bate-papo, né? Não vou falar todos os detalhes, mas um dos pontos que a gente costuma fazer muito aqui quando a gente fala em FAP, pensa numa pirâmide, né? Para visualizar mais fácil, nós profissionais de segurança, a gente tem muito a visão da pirâmide dos acidentes, onde um óbito está lá no topo, né? Um acidente grave, um acidente médio, um acidente leve, mas na base, o que está aqui? Os incidentes, né? Então, a gente sabe ali que para cada acidente, propriamente dito, existem dezenas, centenas, milhares de incidentes. Então, na minha visão, aqui, na base da pirâmide que a gente precisa tratar. Eu preciso evitar esse acidente. Tá? E o FAP, o raciocínio ele é exatamente o mesmo. Como eu disse,
O que influencia lá no cálculo do FAP são os benefícios previdenciários, ou seja, aquele trabalhador que se afastou por mais do que 15 dias. Então, aonde está a efetiva gestão? Eu preciso entender o cenário dessa população, desses trabalhadores, e captar, conseguir identificar o mais precocemente possível esses trabalhadores que estão se acidentando, se estão adoecendo, e eu trato eles logo no início, no primeiro, no segundo dia de afastamento. Eu preciso entender o que está acontecendo e tratar eles de forma imediata para evitar que esse afastamento se prolongue. Se eu evitar que ele se prolongue, eu vou evitar um encaminhamento para o INSS, eu vou evitar a concessão de um B91, eu vou evitar a majoração do meu FAP lá na frente, tá? Então, hoje, pegando esse gancho aí da NR1, da parte de transtornos mentais, uma das políticas que nós temos aqui é todo atestado por CID-F, que são os transtornos mentais. A partir de 3 dias, é feito um contato da equipe de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem entra em contato com esse trabalhador, entende o que está acontecendo. Como eu disse, a gente vai criando, vai enriquecendo, hoje tudo digital, né? Então, a gente trabalha com prontuário eletrônico. Então, todos os atendimentos de enfermagem, de físio, eles são todos registrados dentro do meu prontuário. Então, eu vou criando toda uma base de dados ali, um histórico, para, vamos dizer, nessa situação que eu citei algum tempo atrás, a pessoa pegou ali 3 dias, a gente já fez um contato com essa pessoa, a gente sabe que essa pessoa está com um problema financeiro, ou está se separando, é um casal que está se separando, ou o filho está doente, ou ela perdeu algum ente querido ali nos últimos tempos. Tudo isso está registrado dentro do meu prontuário eletrônico. Se, eventualmente, essa pessoa pega um afastamento mais prolongado, superior a 15 dias, eu já passo a dar essa informação lá para o perito do INSS. Antes da perícia, senhor perito, eu estou te dizendo, não estou negando que a Mariazinha tem um problema, que ela precisa de um afastamento para se tratar, mas estou te informando de que esse problema não apresenta nexo com a atividade dela, tá? E se, eventualmente, eu identificar nessa abordagem inicial o exemplo padrão, tá? Quem já aplicou aí alguma metodologia da NR1, pelo menos aqui a gente já aplicou nos mais diversos portes, nos mais diversos segmentos, liderança, tá? Pelo menos é o cenário que nós estamos enxergando aqui, tá? Comunicação, apoio de liderança. Então, eu costumo dizer, o problema não é dar uma ordem, o problema não é dar uma tarefa, mas como isso está sendo transmitido. Então, como que esse líder está falando, qual que é a forma que ele está cobrando esse liderado, é isso que muda completamente. Então, se a gente identifica que esse afastamento aí de 3, 4 dias por um CDF, as queixas desse trabalhador têm relação com o trabalho, a gente já reúne todos os envolvidos ali, líder, gerente, coordenador, muitas vezes jurídico, RH, né? Vamos envolver todos os departamentos para há várias mãos ali, há várias cabeças, vamos entender o que a gente pode, como que a gente pode agir perante esse trabalhador. Se realmente é uma questão da liderança, vamos orientar essa liderança, né? Ou muitas vezes a gente sabe também, aí falando de uma questão prática, né? Não estou generalizando, mas que muitas vezes esse trabalhador ele quer forçar que aquilo em relação com o trabalho, porque muitas vezes ele está até instruído ali por um mau profissional por trás dele que quer estabelecer um vínculo, né? Então a gente consegue nessa análise conjunta entre os mais diversos departamentos entender melhor esse cenário, se aquilo realmente tem relação, e se tiver relação, tem que se gerar um plano de ação, tem que reavaliar também, como a gente estava falando anteriormente, ao bate-papo, a gestão do FAP é um PDCA sem fim, é um ciclo de dias sem fim. Então, a gente tem que entender o motivo desses afastamentos e tratá-los. Tá? Eu preciso evitar que novos afastamentos, novos acidentes ocorram, tá? Que agora, especificamente, a gente está falando de doença, mas é a mesma coisa de um acidente. Sim. O jogador caiu ali, quebrou a perna. Por quê? O que aconteceu?
O piso estava molhado, o piso estava desnivelado, não tinha uma sinalização. Então, tudo bem, a medicina ela vai tratar o indivíduo, mas a segurança do trabalho, em conjunto, né, com a medicina e a ergonomia, precisa se fazer uma investigação detalhada desse acidente, precisa se gerar um plano de ação que efetivamente vai ser colocado em prática, tá? E, pessoal, aí eu reforço, aí é a importância, uma das relevâncias de vocês entenderem o impacto financeiro do FAP. Porque muitas vezes é no valor, é no dinheiro que você vai convencer, tá? Só para não me prolongar, vou dar um exemplo real. Uma das nossas unidades, de uma das empresas aí que eu atuo, que é uma unidade no litoral, a gente teve no mesmo mês 3 quedas da mesma escada. 3 CIDs S, que são CIDs de acidentes típicos, foi no ambiente de trabalho, caixa aberta. Esse trabalhador, se ele for se afastar por mais do que 15 dias, ele vai para a Previdência, vai vir um benefício B91, a impactar no cálculo do FAP. Foi-se feito um plano de ação. O técnico de segurança foi lá, criou as evidências, elaborou um plano de ação. Em resumo, era uma escada de décadas, não tinha antiderrapante, o corrimão não era adequado, os degraus extremamente curtos. Ou seja, a probabilidade daquilo continuar acontecendo era gigantesca, né? Então, não adiantava eu tratar aqueles trabalhadores, lógico que eu vou tratar, mas é enxugar gelo, né? Eu trato um, outros 2 se acidentam, eu não vou vencer nunca. Então, foi-se feito um plano de ação onde precisava mudar a escada, trocar 20 mil reais, Viviane, para trocar a escada, tá? Não vai fazer, gerente de loja não vai fazer, porque olha o custo disso, 20 mil reais. A gente foi lá em números reais e mostrou o custo de uma... A gente tinha em dados, tá, que, em média, um B91 retorna em torno de 50 mil reais de imposto para a unidade. Em resumo, essa conversa durou pouquíssimos minutos. Não, e esses 3 acidentes custaram muito mais do que 20 mil reais, não tenho a menor dúvida disso. Porque aí a gente está falando aqui, até outros pontos para complementar. A gente está falando, eu estou falando esses 50 mil reais de impacto no FAP. No FAP, sim, tá? sim. Mas e esses primeiros 15 dias que a empresa pagou? Se esse trabalhador está afastado, quem vai fazer a função dele? Alguém tem que fazer, alguém tem que treinar, alguém tem que dar EPI. Esse trabalhador com uma baixa experiência, a probabilidade dele sofrer um acidente é muito maior. Então, olha todos os custos invisíveis ali desse afastamento. Né? Não só o FAP. É que o FAP é um montante relevante. Então, acaba chamando muito atenção. Na época que a gente está, eu falo assim, nossa, que bom que a empresa se dispôs a pelo menos escutar, né? Porque tem gente que não quer nem escutar, não vou gastar esse dinheiro, né? Que bom que a empresa parou e falou, talvez se eu escutar, talvez faça sentido. E a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de dinheiro. Não, olha, o dinheiro faz sentido. Então, né? Mas, Viviane, complementando, é aquilo, eu vou te dar a minha visão, tá? Dependendo do nível hierárquico que a gente está conversando dentro da empresa, a gente precisa mudar o nosso discurso. Tá? Então, hoje, quando eu falo de um nível hierárquico mais baixo, da operação propriamente dita, o meu discurso é de que o meu trabalhador precisa vir mais seguro, ele precisa trabalhar num ambiente mais saudável, eu preciso promover a saúde. Quando eu falo de um nível hierárquico para cima, pessoas que recebem participação nos lucros, alta gestão, diretoria, CEO, eu preciso falar em lucratividade. Tá? Então, nesse ponto da troca da escada, não adiantava eu chegar para um gerente, para um diretor de manutenção e dizer, olha, o pessoal está se acidentando, vamos cuidar da saúde dos trabalhadores. Não. Não era esse o discurso que ia colar. Então, a gente precisava, isso aqui está mexendo na lucratividade. Né? Quantos produtos você precisa vender em empresas hoje em dia nesse mundo competitivo com uma margem de lucro extremamente baixa, né? Faz o cálculo. Quanto você precisa vender para ter 50 mil reais líquido na sua mão? Né? Sim, é isso aí. Eu tenho uma apresentação, quando eu falo isso, tem gente que me olha com cara de ET, assim. Uma apresentação que eu falo um monte de segurança e não falo nada de pessoas, né? Depois eu me sentar para as pessoas,
eu preciso saber o que meu povo, o que faz sentido para o meu povo, né? Que está lá me escutando. Tem que fazer sentido para quem vai aplicar aquilo ali, né? Não, para o funcionário é fato, eu quero te proteger, mas assim, tem que fazer sentido naquele ambiente que eu estou. E a gente tem que entender isso, para a gente poder fazer o negócio girar, né? Agora eu vou te fazer uma última pergunta que eu já fiz para muitas pessoas. Se você não quiser responder, você fica à vontade. Que é uma pergunta meio para o universo, assim, acho que é para ver se o universo começa a pensar. No momento atual que a gente está, você acha que as empresas estão preparadas para fazer um levantamento de risco psicossocial e identificar, às vezes, uma liderança, pessoas dentro da organização, às vezes não é só a liderança, né? Às vezes o colega também, pessoas dentro da organização que não trazem um bom ambiente de trabalho, mas que dão um bom resultado, estão dispostas a perder essas pessoas, a substituir essas pessoas? Eu vou responder, não é um problema quanto a isso, vou ser o mais sincero possível. Na prática, eu acho que a grande maioria não está preparada. Tá? Vai vir aí como uma obrigatoriedade do governo. Acredito que a grande maioria vai fazer, como a gente falava, o antigo PPRA, hoje o PGR de gaveta ali, faz para dizer que tem. Tá? Acho que, infelizmente, esse vai ser o cenário. Atrelando um pouquinho a questão da gestão do FAP, eu acho que esses temas vêm visando mudar a cultura, né, de empresas. E, como eu disse, acho que o segmento das indústrias é um segmento que está muito mais avançado do que os outros, nesse ponto de ter uma cultura de segurança, uma cultura de saúde, porque eles já entenderam de que isso é um dos pilares do negócio. Né? A gente precisa cuidar das pessoas, porque são as pessoas, no final, elas que estão ali com a mão na massa. Né? E reforço que mesmo na era da inteligência artificial, sempre são pessoas ali por trás, né? São as pessoas que vão gerar a lucratividade, que vão raciocinar, que vão tomar boas decisões para um crescimento sustentável, longevo aí das empresas. E eu acho que isso, infelizmente, a passos muito lentos, mas está mudando. Né? Eu vejo que um cenário de quando eu comecei a atuar, há um pouco mais de 10 anos, isso tem mudado. Né? Começou lá a indústria, a grande maioria já tem essa visão. Agora, eu assim quero me colocar muito de até mudar o cenário de um segmento como um todo. O varejo de alimentos, com esse projeto que a gente está fazendo nesse grande player, a gente consegue evidenciar em reais o quanto isso é significativo, o quanto isso melhora o lucro, e a tendência é que o nada se cria, tudo se copia, né? Então, é que as outras empresas venham nessa mesma onda. Mas isso é um trabalho de formiguinha ali, é uma mudança efetivamente de cultura. E a gente sabe que empresas, aí, as gigantes aí que estão há décadas no mercado, é muito difícil, não vai ser do dia para a noite, não é de um ano para o outro que a gente vai conseguir alterar essa cultura de segurança. Mas eu acho que essa mudança da NR, ela vem para intimar, né, digamos assim, as empresas, olha, vocês têm que olhar para isso, tá? E talvez numa cascata ali, né, vai começar aos poucos ali mudando a visão dessas empresas. Elas precisam entender de que cuidar desses trabalhadores é importante. E eu entendo, seria a minha orientação, que com algumas metodologias aí da identificação do psicossocial, a gente vai conseguir muitas vezes entender se é realmente aquela liderança, é o Joãozinho, é a Mariazinha que está afetando ali esse bem-estar, esse ambiente de trabalho mais produtivo. E eu espero que as empresas tenham consciência, às vezes, de pôr na balança, né? Ah, mas esse trabalhador, ele é muito bom, ele me dá retorno. Tá, mas será que se sem ele, aqui você está olhando para um fator isolado, aqui será que sem ele
os outros 10 da mesma área não iriam produzir muito mais e o teu resultado final seria muito mais efetivo, né? Eu ainda acho que, às vezes, esses profissionais de longa data, que não são líderes, são chefes, né? Não são líderes propriamente ditos, né? Os liderados, eles têm medo e não respeito. Eu sou muito dessa diferenciação, né? O chefe, ele gera medo, o líder, ele gera respeito, né? As pessoas querem seguir esse líder e têm medo do chefe, né? Então, será que esse chefe, muitas vezes, apesar de os números até mostrarem que ele é eficiente, será que ele não está minando essa equipe dele, esse time dele, cujo resultado final poderia ser muito melhor? Aí vai muito da visão desse alto escalão, né, das grandes empresas, de conseguir reconhecer que talvez aquela pessoa sirva e seja muito útil, mas com uma visão restrita. Quando a gente passa a olhar o cenário como um todo, talvez não seja interessante ter aquela pessoa dentro da equipe aí. A custas de ter resultado, mas a custas de quantos corpos deixados pelo caminho, né? É sempre essa pergunta que eu faço. Eu acho que a gente está vivendo um momento de mudança e a mudança tem que ser agora, né? Inclusive, a gente está um pouquinho atrasadinho já, né? Então, assim, não dá para esperar plano de 2 anos. Não, é agora. A gente tem que mudar ontem, porque ontem a gente já devia ter mudado ontem e a gente está aqui pensando o que vai fazer. Então, eu acho que essa é a grande mensagem do mundo hoje, temos que mudar, ponto. Para onde vamos? Eu não sei, mas não dá para continuar fazendo deste jeito. A gente realmente precisa fazer diferente, né, para poder preservar as pessoas e preservar mesmo, né, um ser, né, dar uma integralidade aí para o ser, que a gente precisa urgente fazer isso daí. Bom, Ricardo, eu quero te agradecer demais por você ter disponibilizado a agenda assim, gente, assim, ó, semana passada o Ricardo vamos conversar em novembro, não, mas vai mudar, não, vamos já, e ele disponibilizou esse tempão para conversar comigo, muito, 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 muito obrigada. Obrigada pelas suas informações, obrigada pelo seu trabalho mesmo, esse trabalho que é fundamental, que é o trabalho de entender o público que eu estou falando, se eu preciso falar de dinheiro, se eu preciso falar de cuidado, do que eu preciso falar, e ter essa preocupação, né? Nem todo médico tem essa visão de gestão, e os que tem fazem, os que eu conheço que tem fazem muito bem, e você está no meu hall de médicos que putz, é muito legal, acho que muito legal de fazer esse trabalho junto. Muito obrigada mesmo por toda essa informação e por toda essa aula que você deu para o meu pessoal aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um grande prazer. E te parabenizo também pela divulgação, né? Vi uma série de conteúdos teus, sempre temas extremamente relevantes. Acho que isso é muito importante, né? Pegar alguns temas relevantes e inexplorados e expor isso, né? E eu acho que o recado aí, a nossa área, os profissionais da nossa área, sejam médicos, engenheiros, técnicos, a gente saiu um pouquinho do livrinho da NR lá, e entender, compreender o cenário de cada empresa e ter essa vontade de mudar, né? De não fazermos só o beabá, só o ASO, a ficha de EPI. Tudo bem, isso tem que fazer, porque está na norma. Mas vamos além disso, né? Vamos buscar esse cuidado integral aí do trabalhador, que a gente consegue unir os dois lados aí. Então, mais uma vez, parabéns aí pela divulgação desses conteúdos. Um grande abraço. E muito obrigada. Tchau, gente. Lembra, hein? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e usa em DDS treinamento, usa para aprender, manda para o seu contador. Este vídeo aqui você manda lá para o seu escritório de contabilidade também, né? Manda para o seu departamento fiscal, manda para as pessoas que de fato vão usar essa informação de maneira com muita propriedade, tudo que a gente falou aqui, tá bom? Então, até mais. Obrigada.